Vamos lá, moçadinha, boa noite, professor Evandro na área de novo, perturbando vocês aí, né? Não vou dar esse refresco aí de fim de domingo não, vamos lá, vamos matar mais algumas questões, tentar matar esse materialzinho de concordância aqui, mais um materialzinho de semântica aí, tá ok? Olha só, rapaziada, essa questão aqui vai ser para vocês aí na sequência, tá? A questão número 12, e ela foi com uma falhazinha aí para vocês. Ficaram faltando aí as lacunas, né? Então se você observar aí na questão pelo vídeo, você vai ver que eu já coloquei essas lacunas que estavam faltando, tá ok? Então, não tem o materialzinho aí que você tem, se você o imprimiu, é só colocar essas lacunas aí para entender a questão, senão ela fica meio perdida, né? Mas vamos lá. Então eles falavam assim, ó. Eles gostavam dos mesmos filmes, dos mesmos livros, das mesmas bandas, dos mesmos pratos nos mesmos restaurantes. Riam das mesmas piadas. Queriam conhecer os mesmos países e ter um filho chamado Frederico. Depois de 5 anos, contudo, aí vem a lacuna, daquela mesmice, ela disse que estava pensando em se separar. Ele disse que vinha pensando o mesmo. Ontem, ao partir, ela, outra lacuna, prometer que jamais teria um filho chamado Frederico. Ele prometeu e pediu o mesmo. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, preenchem-se as lacunas do texto respectivamente com... Então, moçada, olha só. Aqui é uma questão clássica de quê? Aqui é uma questão clássica para vocês de colocação pronominal. Simples assim. Por que eu sei que é uma questão de colocação pronominal? Porque quando você olha aqui para o texto, tá? Deixa eu só trocar a tintazinha aqui, vamos lá, padrãozinho azul, fica melhor. Quando você olha aqui para o texto, ó, você tem na letra A um o fez, você tem um se casaram, um casaram-se, fez-no, né? Casaram-se de novo, fez ele, né? Se casaram, lhe fez. Então, é uma questãozinha aí típica de tanto o emprego do pronome correto, porque você está vendo aqui a presença do o e do lhe, lembra que eu falei para vocês? O ozinho, o lhezinho, que está sempre trabalhando em concurso, mas simplesmente se eu vou colocar esse pronome antes ou se eu vou colocar esse pronome depois. Moçada, então olha só para a gente aí fazer um remember geral. Próclise, moçada, né? O nome que se dá a próclise, que é o pronome proclítico, né? Então, próclise, que é o pronome antes do verbo, você precisa de palavra atrativa. Então, por exemplo, um não é palavra atrativa, ok? Um já é palavra atrativa, tá? Então, eu posso falar assim, ó, não me venha com isso. Beleza? Ou já me venha com isso, tá? Então esse não aqui é um advérbio de negação e esse já é um advérbio sem pausa, que são classes aí que fazem parte de palavras atrativas, que atraem o pronome para antes do verbo, tá vendo? E aquela dicasinha, se tem palavra atrativa, você precisa colocar o pronome antes do verbo. Caso contrário, se não tem palavra atrativa, é venha-me. Com isso. Não tem palavra atrativa, o natural é que esse pronome apareça após o verbo, né? O pronome enclítico ou ênclise. E só não vai acontecer a ênclise e nem a próclise, ou seja, para a ocorrência da mesóclise, se você não tiver palavra atrativa, então não tem palavra atrativa, mas você está com o verbo no futuro do presente e futuro do pretérito, tá ok? E aí, se você tiver com o verbo no futuro do presente, futuro do pretérito, você não pode colocar pronome após o verbo, e aí você vai quebrar esse verbo e colocar o pronome no meio, beleza? Mas olha lá, olhando a nossa lacuna aqui, o que a gente consegue observar? Olha só, moçada, o que eu tenho aqui? Ó? Um sinal de pontuação. Então, esse sinal de pontuação, o que ele indica para nós? Ele indica para nós que o que vai iniciar após ele é um novo período. É como se fosse um início de uma oração. E sendo o início de uma oração, você jamais pode iniciar oração com pronome oblíquo. Opa, então aquelas histórias de me passe um livro, me empreste um caderno, o vejo amanhã, não pode escrever dessa maneira, não pode iniciar oração com pronome oblíquo. Mediante esse conhecimento simples, que essa vírgula está impedindo, porque, veja, entre a vírgula e a próxima palavra
Não tem nenhuma palavra atrativa, não tem um advérbio de negação, não tem um advérbio sem pausa, não tem uma conjunção subordinativa, não é uma oração optativa, não tem um pronome indefinido substantivo, não tem pronome demonstrativo, ok? Que são as palavras atrativas, pronome relativo, pronome interrogativo, não tem esses camaradas aí para poder atrair o pronome para antes. Não podendo fazer isso, então não pode colocar pronome antes do verbo. Então o que acontece? Dá uma olhada na B de bola, ele começa com pronome oblíquo, tchau. Dá uma olhada na D de dado, ele começa com pronome oblíquo, tchau. Então olha só, essa é uma questão de 2014, recente, onde a banca trabalha só com 4 alternativas. E novamente eu falo para vocês, olha aí a mãe VUNESP, né? Te deu 4 alternativas e você já excluiu logo de cara 2. Ficou só para trabalhar com 2. Então veja, aqui vai ficar nítido para você que seria cansaram-se. Ok? Cansaram-se. Perfeito. Não tem palavra atrativa, então esse pronome ele tem que aparecer em próclise, ou seja, ele tem que aparecer após o verbo. E não é nem futuro do presente, nem futuro do pretérito. Então ele pode ficar em ênclise, não tem que usar exclusivamente aí a mesóclise. Então ainda ficamos com a letra A e ainda ficamos com a letra C, porque as duas têm cansaram-se. Agora vem aquilo que eu mostrei para vocês. Olha aqui, fez ele não pode, né, moçada? Ele, para quem aí está meio desmemoriado, é pronome pessoal, só que do caso reto. E pronome pessoal do caso reto, qual é a função básica dele? A função básica dele é de sujeito da oração e nunca de objeto. Quem é que fez? Ele. Mas eu não posso dizer fez ele, porque quem faz, faz alguma coisa, né? Quem faz, faz algo, beleza? Então, fez ele. Então, ele fez a mesma coisa, tá? Só que esse ele está substituindo uma ação. Então, essa ação tem que ser substituída pela pessoa que o pratica. Mas como aqui é o alvo do verbo fazer e é um verbo transitivo direto, que o verbo fazer ele é um verbo transitivo direto, então ele pede objeto direto. E aí, moçada, quem pode substituir esse cara é o a, nunca o lhe, tá vendo? Ó? Por ser um verbo transitivo direto, jamais pode ser o lhe. Então isso também já excluiria aqui a alternativa D, ok? Então ficamos aí como resposta para nós a alternativa A. Aí você vai me perguntar, mas professor, por que aqui está assim, o fez? Né? O fez. E não, por exemplo, o que se não tivesse palavra atrativa seria fê-lo. Né? Porque, lembra, o seu verbinho terminou por R, o seu verbinho terminou por S, o seu verbinho terminou por Z, o S, o R e o Z vão embora, o O e o A vira lo e lá. E por que não fê-lo? Olha, você está vendo esse pronome pessoal do caso reto aqui, ó, o ela? Se você olhar na sua relação de palavras atrativas, ele não é considerado uma palavra atrativa. Porém, as bancas hoje de concurso estão adotando pronomes pessoais do caso reto, que estão na função de sujeito, como sendo palavras atrativas. Agora veja, entre essa aqui e um advérbio de negação, né, ao invés do ela, tivesse uma outra questão que tivesse um advérbio de negação, o advérbio de negação sim é uma palavra atrativa. E aí o pronome pessoal do caso reto não é. Então ela não seria sua resposta como alternativa correta. Nesse caso, eu estou adotando esse procedimento porque as bancas estão aceitando. Pronomes pessoais do caso reto funcionando aí como sujeito da oração. Outra é quando você tem um nome próprio na função de sujeito, ele também está funcionando hoje pelas bancas como uma palavra atrativa. Fernando o fez, tá vendo? Poderia ser a oração assim, ó, Fernando o fez. Fernando é nome próprio, mas ele não é palavra atrativa, só que hoje as bancas aceitam essa situação, essa construção como válida. Ok? Então fica essa dica aí para você, questãozinha de colocação pronominal, tem o seu materialzinho de colocação pronominal e Titio Careca já disse para vocês, né? Tem que ler lá o material, principalmente a parte de próclise, ok? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima questão.